Olá, tudo bem com você? Meu nome é GPP2010 e hoje falaremos sobre o iceberg de Angry Birds. Mas você já fez um vídeo sobre o iceberg de Angry Birds? Sim, eu já fiz um vídeo sobre o iceberg de Angry Birds, que foi dividido em 5 partes. Só que, como o vídeo era antigo, a qualidade não ficou uma das melhores. Então, esse vai ser um remake daquele vídeo antigo. E também vai ser dividido em partes. E também terão novos tópicos, e os tópicos antigos terão uma explicação melhor. E considere esse vídeo um presente, já que eu não teria feito esse vídeo se nós não chegássemos à meta de 500 inscritos. Muito obrigado. E só para avisar que algumas informações eu tirei do canal do El Pajari Torojo e da conta do Twitter do Angry Birds Facts. E para finalizar, o vídeo terá uma participação especial de um youtuber que está recomeçando seu canal, o Terp. Seja muito bem-vindo, Terp. Olá pessoas, eu sou Terp e hoje eu vou participar no Iceberg de Angry Birds Remake. Caso vocês não saibam, esse é um remake dos icebergs, dos vídeos antigos de iceberg que o Gui Pepe fez. E hoje eu, Terp, irei participar do vídeo. Bem, se preparem porque o iceberg vai ser bem fundo. Bem, acho que com isso podemos finalmente começar o iceberg. Tá, mas como funcionam as camadas do iceberg? Bem, elas funcionam assim. No topo fica a parte visível de um iceberg, ou seja, lá vai ficar as coisas que as pessoas mais conhecem do assunto que nós estamos falando, no caso Angry Birds. Mas quanto mais nós vamos descendo no iceberg, mais as coisas vão ficando cada vez mais obscuras. E agora que eu expliquei isso, finalmente vamos começar o vídeo, né? Bring Back 2012. Isso se refere que a Rovio, empresa por trás dos jogos de Angry Birds, literalmente tirou todos os jogos clássicos da Play Store, o que deixou os fãs muito putaços com isso. E então os fãs criaram essa hashtag do Bring Back 2012 ou Volte para 2012. Isso porque 2012 era a época onde o Angry Birds estava no seu auge. Ovos dourados. Os ovos dourados são um tipo de coletável que você encontra em algumas partes de alguns jogos de Angry Birds, geralmente os clássicos. Quando você coleta eles, geralmente você ganha levels muito diferentes do normal. Rovio. A Rovio é literalmente a empresa por trás dos jogos de Angry Birds, não há nada mais o que falar sobre isso. Silver. A Silver é uma pássara que apareceu originalmente em Angry Birds 2, e seu poder era dar uma investida para baixo, e ela apareceu novamente em Angry Birds Reloaded, só que com design do segundo filme. Tony. Tony é o primo do Terêncio que mora na Finlândia. Ele apareceu originalmente em Angry Birds Seasons em um único episódio. O poder dele era dar uma investida para baixo, parecendo a Silver, mas infelizmente ele nunca mais voltou. É uma pena porque eu realmente gosto desse personagem. Beta Chuck. Beta Chuck era uma versão antiga do Chuck que aparecia nas cutscenes de Angry Birds Classic. Ele era rebaixado e tinha uma cara diferente, e por algum motivo ele não tinha as penas pretas em sua cauda e na sua cabeça. Ele até apareceu em uma das cutscenes do Angry Birds Seasons, mas infelizmente ele foi descartado e agora foi trocado pela versão que conhecemos hoje em dia. Wingman. O Wingman é um pássaro super-herói que apareceu pela primeira vez em Angry Birds Friends como poder, mas a partir daí ele começou a aparecer em vários outros jogos como poder. Sua identidade secreta é o Terêncio. Sandstorm Remix by Darude. Isso se trata de uma música remixada feita pelo Darude, que foi utilizada na Mighty League. Funk Theme. Isso se trata de uma música que originalmente foi descartada, mas acabou voltando no Angry Birds Radio, que falaremos mais para frente. Essa música é uma das músicas mais queridas pela comunidade. Vamos ouvi-la agora.
Angry Birds foi o jogo mais baixado de 2009. Isso se trata que Angry Birds foi o jogo mais baixado de 2009. Angry Birds Go. Angry Birds Go é um jogo de corrida que envolve Angry Birds. Ele é o preferido de muita gente e o mais querido por muitos, mas eu não gosto muito dele. Filmes. Angry Birds ficou tão popular que teve filmes, e o primeiro deles foi lançado em 2016 e o segundo em 2019. Não há mais nada que falar sobre esse tópico. Iceberg. Iceberg ou Frost, como também é conhecido, apareceu originalmente em Angry Birds Space. O poder dele era transformar todos os blocos em gelo, mas infelizmente ele nunca mais apareceu, tendo sua única aparição em Angry Birds Space. Talvez ele apareça em Angry Birds Hello-Edit, mas é só provavelmente mesmo. Red e Terêncio não são irmãos. Que foi, mano? Depois de todos esses anos você ainda achava que eles são irmãos? Eles não são, cara. Mercadorias. Angry Birds, como ficou muito famoso, teve muitas mercadorias, mas muitas mesmo. Algumas estão passando na tela. Mudança de gênero na Matilda. Nos jogos clássicos, a Matilda era antigamente do gênero masculino, mas com o passar do tempo a Rovio acabou trocando para o gênero feminino por algum motivo. Angry Birds Hill. Angry Birds é um jogo feito com a colaboração da falecida Blue Sky e com a colaboração do filme Hill. Ele foi o terceiro jogo da franquia e é o favorito de muitos. Angry Birds Star Wars 1 e 2. Angry Birds Star Wars 1 e 2 são dois jogos feitos com a colaboração da empresa que criou a franquia Star Wars, e ambos são considerados por muitos os melhores jogos, e eu não discordo nem um pouco, já que ambos são muito bons. A SEGA comprou a Rovio. Isso não é brincadeira, a SEGA recentemente acabou comprando a Rovio, empresa responsável pelos jogos de Angry Birds. E por causa dessa compra, muitas pessoas acham que os jogos clássicos podem voltar em breve. Eu não acho que voltaram tão rápido assim. Pra falar a verdade, eu acho que nem vão voltar. Angry Birds 2. Essa é a continuação de Angry Birds, com gráficos melhores, chefes e muitas coisas novas. Mas, sinceramente, eu gostaria mais desse jogo se ele não tivesse a mecânica de vida. A Rovio está trazendo jogos clássicos de volta. Em resposta ao Bring Back 2012, a Rovio disse que ia trazer alguns jogos clássicos de volta, mas primeiro teriam que refazê-los. E meio que eles trouxeram Angry Birds Classic de volta. Mas depois retiraram Angry Birds Classic da Play Store de novo, por ser popular demais. Melody. Melody é uma pássara que chegou recentemente em Angry Birds 2. O poder dela era sugar objetos e depois cuspi-los em algum outro lugar. Bad Pigs. Bad Pigs é um spin-off dos jogos de Angry Birds, e dessa vez jogamos com os porcos, e esse jogo é lendário. Um dos melhores jogos de Angry Birds na minha opinião. Angry Birds Rádio. Isso se refere que uma das fases do mundo dos ovos dourados há um mini puzzle envolvendo um rádio, que depois que você resolvê-lo, o rádio começará a tocar a funk theme. Angry Birds Transformers. Angry Birds Transformers é um jogo feito em colaboração da empresa que criou os Transformers, e o jogo é até que legalzinho e vale a pena baixar. Angry Birds Stella. Angry Birds Stella foca na Stella e suas amigas. É um jogo que tinha muito potencial, e é um dos meus preferidos da franquia. Angry Birds Seasons. Angry Birds Seasons foi o segundo jogo lançado de Angry Birds, e ele é mais uma expansão do Angry Birds Classic do que um jogo totalmente novo, na minha opinião, mas mesmo assim, um dos meus favoritos. Angry Birds Bring the Anger. Isso foi um evento colaborativo em 2019, organizado pela Droga 5, para celebrar o 10º aniversário de Angry Birds. Ele era um evento para você transformar sua raiva em algo bom. Crush the Castle. Crush the Castle é um jogo em que você controla uma catapulta e tem que lançar pedras em castelos, e chegou até a ter uma sequência. E se você for parar para pensar, esse jogo se parece muito com Angry Birds, e Angry Birds foi lançado depois dele. Então muitos fãs se perguntam se a Rovio copiou o estilo de jogabilidade do jogo ou só se inspirou nele. Angry Birds Lite. Isso se trata da beta de Angry Birds, nada demais. Angry Birds Nest. Angry Birds Nest é um site que há várias informações e notícias de vários jogos de Angry Birds, e esse é o único site que há a permissão da Rovio. Angry Birds Trilogy. Angry Birds Trilogy é uma trilogia lançada para consoles, que inclui os 3 primeiros jogos de Angry Birds: Angry Birds Classic, Angry Birds Seasons e Angry Birds Hill. Mega Águia. O Mega Águia é um dos personagens mais misteriosos de Angry Birds. Ele está presente em quase todos os jogos, e o que ele faz é bem simples. Você precisa atacar uma lata de sardinha em algum lugar da fase. Depois disso, o Mega Águia irá aparecer e derrotar todos os porcos da fase. Fanbirds. Fanbirds são pássaros feitos pela comunidade e fãs, nada demais. Angry Birds Friends. Angry Birds Friends é um jogo de Facebook que tinha vários eventos a cada semana ou meses.
Angry Birds Friends é um dos meus jogos preferidos de Angry Birds, só que hoje em dia ele não é mais a mesma coisa pra mim. EvanTubeHD. EvanTubeHD era um youtuber que fazia vídeos mostrando brinquedos de Angry Birds, só que hoje em dia ele se foca em outros conteúdos. E se você é fã de Angry Birds, provavelmente você já ouviu falar dele. Angry Birds Hello Edge. Angry Birds Hello Edge prometia ser um remake do Angry Birds Classic, com uma nova jogabilidade, novos gráficos e, dessa vez, feito na Unity. E esse jogo tinha muito potencial, mas acabou perdendo ele depois que anunciaram que era exclusivo da Apple Arcade. Red Maggot Feathers. Esse é literalmente o melhor episódio de Angry Birds Classic. E é sério, não estou brincando, as novas mecânicas que esse episódio apresenta são muito boas. Knock on Wood. Knock on Wood foi um dos primeiros, se não o primeiro brinquedo criado de Angry Birds. Esse brinquedo foi produzido pela Mattel e depois de alguns anos, Knock on Wood recebeu uma versão melhorada. Space Egg. Space Egg é um personagem / poder que apareceu em Angry Birds Space. Ele aparece em tanto níveis extras do jogo quanto em forma de poder. A habilidade dele é criar um vórtice que puxa objetos. Leonardo Mudbird. Isso é uma curiosidade bem interessante. Quando você pesquisa Mudbird no Google, aparecem várias imagens do Leonardo. Oi, só vim avisar que agora o Terp vai fazer uma parte da camada 2, então vejo vocês daqui a pouco. Anúncios falsos. A imagem já explica tudo. Red é depressivo. Isso se refere que o Red pode ser considerado depressivo. Nos filmes. Nos jogos, não. Ele se sente muito solitário e sozinho. O filme é bem legal e existe vários memes também falando sobre o Red ser triste, mas não é nada canônico com a história do jogo. Hal é o personagem que mais teve mudança em seu design. Isso se refere que o Hal é o personagem que mais teve mudança em seu design de toda a franquia. Aqui tem uma imagem aparecendo na tela toda a evolução dele. Dave7748. Dave7748 é um animador que fazia animações de Angry Birds usando PNGs do Google. E provavelmente se você gosta de Angry Birds, você provavelmente já viu alguma animação dele na sua infância. Tinha várias delas no YouTube. Colaboração com o Duolingo. Isso se trata de uma colaboração com o Duolingo. Isso se trata de uma colaboração que os Angry Birds fizeram com o Duolingo, onde o Duolingo apareceu no Angry Birds. Pesquisando um pouquinho mais a fundo, você pode encontrar no próprio canal do Duolingo um vídeo onde o pássaro Red do Angry Birds aparece. É meio estranho ver uma parceria sobre um site de aprender inglês num jogo sobre pássaro. Você pode ver a fama que o Angry Birds teve ao longo do tempo. E o que o Duolingo fazia no jogo? Bem, ele substituía o poder dos patos e o Red aparecia nas aulas de inglês do Duolingo. É bem estranho mesmo, mas é uma parceria. Telepods. Os telepods eram tipo os amiibos da Nintendo. Você colocava algum brinquedo do Angry Birds na câmera do celular ou do tablet e ele iria aparecer automaticamente no jogo. Os jogos que usaram isso foram Angry Birds Space 2, Angry Birds Transformers, Angry Birds Stella e Angry Birds Go. Ari Puckman. Eu não sei falar esse nome, gente, desculpa. Ari Puckman foi o compositor de várias músicas do Angry Birds. Pesquisando um pouco mais a fundo, ele fez as músicas como o tema do Angry Birds, o tema do Angry Birds que todo mundo conhece. Ele fez um montão de temas do Angry Birds de vários jogos aqui. Você pode ver que ele fez alguns filmes também, mas o principal da carreira dele foi o Angry Birds. A origem do Cyber. A origem do Cyber é contada em um quadrinho do Angry Birds, onde o porco encontra um ovo e rapidamente leva ele para o castelo. Mas na hora que eles foram cozinhar o ovo, a Cyber nasce. E é confirmado que os porcos adotaram ela. Todos os jogos de Angry Birds Match. Todos os jogos que estão aparecendo na tela são jogos de Angry Birds Match. Caso vocês não saibam, o Angry Birds Match é como se fosse um Angry Birds, no qual que ele parece mais um Candy Crush. Não é algo muito legal, sabe, se você pegar os jogos originais, mas é isso que a Rovio começou a fazer a partir de agora. Então, Angry Birds Match é um jogo de Angry Birds, no qual é um Candy Crush. E só pra avisar, eu voltei. Angry Birds VR. Angry Birds VR Eyes of Pigs foi um jogo que saiu em 2019 e era em realidade virtual, mas a gameplay é a mesma dos jogos clássicos, só que em realidade virtual. Produtos bootleg. Bootlegs são produtos ou jogos piratas de má qualidade feitos de qualquer jeito, e Angry Birds não escapou disso, tendo vários produtos bootleg. Angry Birds Racing. É literalmente um Angry Birds Go 2D. Não tem muito mais o que falar sobre. Mighty Dragon. Mighty Dragon foi um personagem que apareceu em Angry Birds Seasons, substituindo o Mega Egg em um dos episódios, mas ele nunca mais apareceu em algum outro jogo. Angry Birds Comics.
Isso se trata de quadrinhos de Angry Birds, nada demais. Agribirds. Agribirds apareceu pela primeira vez em um trailer de 1º de abril, onde supostamente a Rovio iria lançar um jogo de Angry Birds na fazenda, que seria muito bizarro por sinal. Mas era tudo uma piada de 1º de abril. Bem, era o que nós achávamos, pois há várias imagens e artes conceituais oficiais que provam que o jogo estava em desenvolvimento e lançaria em breve, mas foi cancelado. Por que será, né? Colaboração com a NASA. Na época em que Angry Birds estava no seu auge, a NASA fez uma colaboração com Angry Birds. Nesse mesmo tempo, Angry Birds Space estava em desenvolvimento, para vocês verem como Angry Birds tinha ficado famoso. Bem, e essa colaboração se trata que em Angry Birds Space haveriam alguns mundos especiais, no qual, quando você clicasse, iriam ter vídeos, no qual apareciam trabalhadores da NASA explicando como funcionava o espaço e alguns planetas, para incentivar as crianças a serem astronautas no futuro. Fora que também teve algumas outras colaborações menores com a NASA. Jogos promocionais. Angry Birds teve vários jogos promocionais que faziam parceria com alguma outra marca ou empresa, como Angry Birds McDonald's ou Angry Birds Coca-Cola, e outros jogos que iremos falar mais pra frente. Angry Birds Facts. Angry Birds Facts se trata de um usuário do Twitter que fala sobre fatos e curiosidades sobre Angry Birds, e foi de lá que tirei algumas informações para colocar aqui no iceberg. Terem se mantido são casados, no filme, já que nos jogos clássicos não há uma confirmação se isso aconteceu. E não estou contando com Angry Birds Reloaded, já que ele é um jogo feito com base nos filmes, e não nos jogos clássicos. Angry Birds Chrome. Isso se trata de uma versão de Angry Birds no qual já vinha no Chrome, mas infelizmente essa versão foi descontinuada e perdida, mas os fãs conseguiram recuperar essa versão felizmente. Jogos bootleg. Isso se trata de um Angry Birds para NES, que é o jogo bootleg mais conhecido de Angry Birds, e o jogo é muito cagado. Mighty Basketball. Mighty Basketball é um personagem que apareceu no Angry Birds Seasons, substituindo o Mega Egg em um dos episódios, e é literalmente uma bola de basquete. ToonLG1992. ToonLG1992 é um youtuber que ficou famoso na comunidade por ter feito uma animação que marcou a infância de muitos e a minha também, chamada Hungry Pigs, e depois de alguns anos essa animação recebeu uma sequência, e por algum motivo ele desapareceu do YouTube e não posta vídeo faz anos, e não sabemos o que aconteceu com ele. K'Nex. Isso se trata de um outro brinquedo, dessa vez feito pela K'Nex, e esse brinquedo é o mais conhecido e mais comprado de Angry Birds. Postman Pig. Postman Pig, ou porco carteiro, era um porco que aparecia em Angry Birds Classic, nas antigas versões, e quando você clicava nele, aparecia um anúncio, e o Postman Pig até recebeu uma pelúcia. Angry Birds X Just Dance. Isso se refere a uma colaboração que Angry Birds fez com Just Dance, só que acabou que ficou muito bizarro por sinal. Bad Pigs 2. Isso se refere que em 2021 a Rovio postou no TikTok alguns teasers de Bad Pigs 2, e logo eles confirmaram que estavam trabalhando no jogo. E nesse ano, 2023, a Rovio lançou uma beta de Bad Pigs 2 em alguns países, e eu ainda não joguei. Se você jogou, comente se achou o jogo bom ou ruim. Angry Birds vs Zumbis Paródia. Isso se refere a uma animação muito conhecida na comunidade onde Angry Birds lutam contra porcos zumbis. Eu tenho muita nostalgia por essa animação, já que ela me marcou demais e provavelmente marcou algum de vocês também. Angry Birds Epic X Sonic Dash. Eu acho que essa é a colaboração mais conhecida de Angry Birds, mas esse tópico se refere que Angry Birds Epic fez uma colaboração com o Sonic Dash. Nessa colaboração, o Sonic apareceria em um evento no Angry Birds Epic e também teria um novo chapéu para o Chuck, e os Angry Birds apareceriam no Sonic Dash, como personagens jogáveis. King Pig Dourado. Isso se refere que quando você completa todos os ovos dourados, aparece um rei porco dourado. E se clicarmos nele, nós vamos para um level, no qual jogamos com os porcos. Os pássaros têm os mesmos nomes de suas cores. Não exatamente, os únicos pássaros que têm o mesmo nome de suas cores são Red e Silver. Rocky Bird. O Rocky Bird foi um pássaro que teve sua última e primeira aparição em um evento de Angry Birds Friends, e também ganhou um curta animado só para ele, e também ganhou uma pelúcia que é muito rara por sinal. Os porcos são baseados na gripe suína. Sim, isso é verdade, os porcos são baseados na gripe suína, e se você não sabe, a gripe suína é uma doença que infectava os porcos, e deixava eles com essas manchas verdes. Super Seeds. As Super Seeds eram um poder no Angry Birds Classic, no qual deixava os pássaros maiores e mais fortes, mas depois de um tempo foi substituído pela poção. Os pássaros são baseados em pássaros reais. Sim, isso é verdade, os pássaros de Angry Birds são baseados em pássaros reais.
Bird Island. Isso se trata da ilha onde se passa os filmes de Angry Birds, a Ilha dos Pássaros. Smooth Checks. Smooth Checks ou Bochechas Lisas se trata do nome real do King Pig. Sabia disso? Angry Birds Magic. Angry Birds Magic era um jogo que foi anunciado para lançar no Nokia em 2012, mas hoje em dia ele é praticamente uma lost media e está perdido, mas a jogabilidade não muda tanto e é a mesma dos jogos clássicos. E o único jeito de jogar esse jogo é jogar em algum Nokia que tenha ele instalado, porque ele praticamente está perdido. Alex Bird. Alex Bird era originalmente um fanbird desenhado no DeviantArt, mas acabou virando um meme e ganhou até uma história. Vamos vê-lo. Alex Bird é um pássaro feito em um laboratório desconhecido. Ele tem 12,5 anos de idade, basicamente 13 anos. Ele tem uma pele cinza, bico amarelo e peito azul. Como dar para ver na imagem. Seu tamanho, como dar para ver na imagem, é muito legal. E ele parece ter sobrancelhas muito ousadas. Ele tem o poder de detectar tudo que é legal e ilegal. Alex Bird tem uma opinião bastante neutra, mas gosta muito de Angry Birds e Minecraft. Seu jogo menos favorito é Bad Pigs, porque você é dos porcos, o que é legal. E ele é um ótimo alpinista, por sinal. Pizza Bird. Pode se referir a esse fanbird ou a esse vídeo que a Review faz uma pizza com a cara do Red. O gênero dos blues. É óbvio que é masculino, né? Bonce. Bonce era um pássaro roxo que apareceu na animação Hungry Pigs, e seu poder era quicar nos objetos. Ele é até hoje um mistério para a comunidade, já que não tivemos mais nenhuma informação sobre ele. E ele nunca foi um pássaro oficial, sendo só um pássaro feito por fã. Pig Drip. Isso é um meme que tem a imagem de porcos de tênis. E a música de fundo é um remix do tema Bad Pigs, e é só isso mesmo. Angry Birds Paródia 1, 2 e 3. Isso se refere a mais uma animação nostálgica chamada Angry Birds Paródia. Nessa animação os pássaros ficam putos com os porcos, porque eles estavam usando armas, então eles começam a usar armas também. E depois do sucesso da primeira animação, o criador fez a parte 2. E por incrível que pareça, a parte 2 é melhor do que a parte 1. E depois ele lançou a parte 3, que conseguiu ser ainda melhor. E agora o criador está trabalhando na parte 4. E ainda estou muito animado para a parte 4, já que essa animação me traz uma enorme nostalgia. Jogos descartados de Angry Birds. Eu não sei exatamente o que isso se refere, mas acho que se refere aos jogos que a Review tirou da Play Store. Ou pode se referir a Angry Birds Magic, que está perdido, mas realmente não sei. Toons TV. Toons TV era um aplicativo da Review que você poderia assistir animações de Angry Birds e outros desenhos, mas infelizmente a Review encerrou o aplicativo. Dimensão do Chrome. Isso se refere que na versão exclusiva do Chrome há uma dimensão exclusiva do Chrome, que só é encontrada nessa versão. E o interessante dessa dimensão é que a maioria dos objetos tem a logo do Chrome, e há vários objetos coloridos. E para desbloquear esse mundo você terá que procurar bolas com a logo do Chrome, que estão escondidas nas fases. Angry Birds Breakfast 1 e 2. Angry Birds Breakfast 1 e 2 se tratam de jogos de navegador feitos com a parceria da Nestlé, e não há muito mais o que falar sobre estes jogos. Big Burk. Big Burk se trata do porco que está aparecendo na tela, e ele apareceu pela primeira vez em Angry Birds Space. E ele tem uma outra versão, que se chama El Porcador, que apareceu em um episódio de Angry Birds Toons e em um evento do Angry Birds Friends, e ele é um Nemesis de Terêncio. Bebidas. Isso se refere que Angry Birds tem algumas bebidas, e para ser sincero eu nunca provei, então se você já provou, diga nos comentários se gostou ou não. O Bomba tem uma bomba dentro dele. Pode ser, já que ele consegue se explodir sem nenhum problema, então provavelmente sim. Angry Birds Filme 3D. Isso se trata de uma animação 3D muito mal feita e estranha. Tipo, é sério, olha pra essa imagem. Angry Birds Flash. Angry Birds Flash se trata de uma beta de Angry Birds Friends. Como o nome já disse, era para ser lançado no Flash, mas acabou sendo cancelado. E não há tantas informações do jogo a não ser algumas imagens. Porcos zumbis. Isso se trata de porcos zumbis, que apareceram em alguns episódios de Angry Birds Toons e em alguns eventos de Angry Birds Friends. Angry Birds Power Trouble. Angry Birds Power Trouble se trata, na minha opinião, da melhor fangame já feita de Angry Birds. É sério, deu pra ver o tanto de carinho que os criadores botaram nessa fangame, recomendo jogar. Wreck the House Animation Short. Isso se trata da animação oficial mais conhecida de Angry Birds, e é uma das melhores também. Levels alterados. Os levels alterados são levels completamente alterados, com várias coisas de diferentes jogos, e são feitos pela comunidade de mod de Angry Birds, que falaremos mais pra frente. Angry Birds Star Wars Facebook. Isso se trata de uma versão para Angry Birds Star Wars para Facebook, no qual só há 2 mundos e um modo torneio.
Comunidade de mods. A comunidade de mods de Angry Birds foca em fazer levels alterados com coisas de vários jogos e também foca em fazer fangames, como Angry Birds Power Trouble, citado anteriormente. Ruby. Ruby apareceu em Angry Birds Seasons e era para ser namorada do Red, só que hoje em dia não dá para saber se ela ainda é namorada do Red. Ponto branco removido do Bomba. Isso se refere que o Bomba tinha um ponto branco na testa, só que removeram ele por algum motivo. Golden Island. A Golden Island se trata do lugar onde a série animada de Angry Birds Stella se passa, e esse lugar tem uma origem, que falaremos mais para frente no iceberg. Bad Pig's Egg Recipe. Isso se trata de um livro que fala sobre mais de 40 maneiras de cozinhar ovos, e o interessante é que ele está literalmente ilustrado completamente pelos porcos. Versão chinesa. Assim como Plants vs Zombies, Angry Birds tem uma versão chinesa, e na versão chinesa há episódios novos e poderes novos. Levels autodestrutíveis. Levels autodestrutíveis são levels que com um único pássaro você pode destruí-los. YouTube Kids. Vamos ser sinceros, já sabemos que o YouTube Kids tem alguns vídeos esquisitos e bizarros, mas até que Angry Birds não tem tantos vídeos assim. O Ross no Friday Night Funk. Isso se trata de um mod do Ross pro Friday Night Funk, nada demais. O nome do personagem que controlamos no Bad Pig se chama Ross. Para completar o tópico anterior, e acho que a maioria das pessoas já sabem, mas o nome do porco que controlamos no Bad Pig se chama Ross. Angry Birds Vulcano. Angry Birds Vulcano é um jogo promocional que é mais conhecido por causa dessa animação, que provavelmente você já viu em algum lugar, mas não tem muito mais o que falar sobre a gameplay, já que é a mesma dos jogos clássicos. Shockwave Bomb. Shockwave Bomb ou Bomba Elétrica é um pássaro que aparece em Angry Birds Classic Seasons, e ele é um dos meus favoritos, e um dos mais poderosos de toda a franquia. Angry Birds Rap. Angry Birds Rap é uma das músicas mais queridas pelos fãs, tendo milhões de views no YouTube. E Angry Birds Rap é realmente muito bom, não tô brincando. A maioria dos porcos não são maus. Isso é verdade, já que a maioria dos porcos só estão obedecendo às ordens do porco rei. Mas tem alguns porcos que são maus sim, como o porco chefe, por exemplo. Bem, e esse foi o iceberg. Ou melhor, a parte 1, já que na parte 1 exploramos as águas rasas, mas ainda o iceberg tem como ficar ainda mais fundo. Espero que tenham gostado do vídeo, obrigado por assistir até o final. Meu nome é QP2010 e até a parte 2. E por favor, se você gosta do meu conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like, por favor, isso me ajuda demais. Tchau.